Programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo. Apoio Cultural, Freitas Imóveis, Uruguaiana. Olá, estamos começando mais um programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo. Este programa é exibido na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. Este programa é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Hoje temos como convidado o advogado Valmir Bomer. Bem-vindo ao programa, Valmir. Obrigado, Lígia. Uma satisfação, um prazer, uma honra estar aqui neste centro de origem de artes que transmite para a gente até uma energia muito positiva, pois a arte ela faz com que a vida tenha cores e sabor. É verdade. Assim como hoje nós vamos falar, temos um programa super especial que nós vamos falar sobre a cultura do tradicionalismo gaúcho. E o Valmir, ele é vice-presidente do movimento tradicionalista gaúcho. E eu estou muito curiosa, tem muitos assuntos, né? Nós vamos ter que estender depois esse nosso papo em vários outros, porque a cultura tradicionalista gaúcha é muito bela, né? Tem muitas artes, né? Para começar, assim, você é natural da onde? Se tem na sua infância essa relação já com o tradicionalismo gaúcho, como é que foi entrando isso na tua vida? Pois bem, eu estou vice-presidente artístico do movimento tradicionalista gaúcho. Eu coloco dessa forma por conta de que são mandatos anuais. Então a gente é muito positivamente transitória essa função. No ano de 1980, eu sou natural de Cruz Alta e vim morar com a minha família em Santa Maria por conta de que Cruz Alta ainda não estava solidificada como um centro de educação de ensino superior. Tinha já uma faculdade, mas os meus familiares entendiam que vir para Santa Maria gerava uma expectativa de maior amplitude de cursos. Então viemos morar em Santa Maria em 1980 e a minha irmã começou a namorar um rapaz que era de CTG e eu acompanhei ela e ele em alguns eventos. E a partir daquilo começou a despertar um carinho, uma curiosidade, uma identificação. E essa identificação ela se tornou cada vez mais presente na minha vida, ao ponto de que de toda a minha família fui o único que continuei dentro do movimento. No decorrer dos anos eu fui participando sempre da artística e sempre é bom falar como a professora Lígia colocou com muita propriedade, o movimento é muito amplo. Nós temos a parte campeira, nós temos a parte cultural, nós temos a parte esportiva do movimento, onde se pesquisa dezenas de atividades e jogos campestres. Tipo, olha que bacana! Sim, e são muito interessantes. Tem o truco, tem a tava é o jogo do osso, tem a bocha da forma original, como veio da Itália. Então tem, assim, é fantástica. A parte campeira tem dezenas de atividades, muitas que são exercidas em provas de rodeios. A mais conhecida é o tiro de laço, mas nós temos uma tómbola musical, por exemplo. Faz ideia do que isso é? A tómbola musical, ela era... lembra aquela brincadeira das cadeiras que quando parava a música as pessoas sentavam? Eu brincava quando criança. Exatamente. A tómbola musical, ela é... Tu pega e coloca as cadeiras dentro da pista do rodeio e os cavaleiros eles ficam andando com seus cavalos em volta das cadeiras. Quando para a gaita, eles têm que apear e sem soltar da rédea.
eles têm que sentar na cadeira. Então, por exemplo, eles apeiam e no espaço de tempo entre saltar do cavalo e tentar chegar, às vezes o cavalo empaca e eles têm que puxar o cavalo até a cadeira. Então é tómbola musical. E é de quem chega primeiro também, e é né? na parte campeira essa. Nós temos a paleteada, nós temos o tiro de laço, Nossa. o pialo, nós temos assim, ó, dezenas de atividades. Nós temos atualmente o movimento faz isso na parte cultural, inclusive para não deixar morrer o costume. Nós temos assim, ó, as competições de prenda e de peão, e nas competições de peão, farroupilha, o peão ele tem que, por exemplo, encilhar um cavalo, ele tem que encilhar corretamente, ele tem que explicar o que ele está fazendo para os que estão avaliando a prova, ele tem que identificar as peças que ele está colocando pelos seus nomes originais, ele tem que fazer um charque na frente dos avaliadores, inclusive. Ai, que legal! Inclusive, assim, desde o corte da carne, a forma de salgar. Então, assim, ó, é para não morrer mesmo o tradicionalismo, para passar para outros, né? Perfeito. E tudo isso que eu falei até agora, já me alongando, é somente fora da artística. É, né? Fora da artística, eu tô vendo que ele falou em futebol, ele falou em jogos, né? Em campestre. Eu queria saber, antes de nós entrarmos nessa parte artística, o que é o folclore e o que é o tradicionalismo, né? E a cultura, as diferenciações, os conceitos, para a gente compreender também o que é folclore e o que não é, né? A etimologia da palavra, ela prevê que folclore, ela viria do inglês, que seria conhecimento popular, folclore, né? E dentro dessa realidade, temos o quê? Temos de que as nossas tradições, elas são folclóricas com várias características, por conta de que quase tudo que nós temos, a gente recebeu por influências da nossa colonização e das experiências que os próprios rio-grandenses tiveram além fronteira e além mar. Tá? Daí, por exemplo, nós temos o gaúcho e o gaúcho. O gaúcho ele não se resume ao Rio Grande do Sul, ele entra pelo Paraguai, ele pega uma parte da Argentina, ele pega o Uruguai, toda essa região ela pertence ao gaúcho. E o gaúcho regional nosso, ele tem algumas semelhanças, mas também tem muitas diferenças. E essas diferenças, inclusive, é uma das finalidades do movimento, buscar a preservação da autenticidade regional do nosso gaúcho. E daí, às vezes, algumas pessoas se sentem desconfortáveis porque o movimento acaba vetando algumas peças que são muito bonitas, mas que são do gaúcho latino-americano, mas não do gaúcho regional. Ah, olha só. E daí quando se promove esse tipo de restrição, principalmente em concurso, porque veja bem, o movimento jamais vai chegar e vai proibir alguma coisa num lazer onde não está havendo uma avaliação. Ah, sim, tá? Existe uma diferença. Exatamente. Agora, quando está havendo uma avaliação, onde é uma prova, uma competição, o movimento ele tem a competência e a incumbência de buscar a preservação daquilo na sua melhor tradicionalidade. E tudo isso passa também pelo folclore. Por quê? Porque daí assim, temos o nosso folclore com as nossas características, com essa transmissão popular do costume e dessas características. E ao deixarmos essas influências estrangeiras comprometerem o nosso folclore, nós estaremos deixando de ser tradicionalmente gaúchos sul-brasileiros para se tornar um gaúcho latino-americano, e esse seria um equívoco da nossa finalidade enquanto movimento. Por quê? Porque lá quando o movimento se iniciou com a turma dos 8 do Paixão Cortes do Barbosa Lessa, que é o movimento atual, ele se iniciou tendo por objetivo essa preservação, porque o que acontecia? O Paixão Cortes, inclusive, se eu não me engano, ele é conterrâneo dos teus pais. De Santana do Livramento. Isso mesmo. Uhum. O Paixão Cortes, ao ir estudar em Porto Alegre, ele tinha os costumes campesinos dele. Só que isso era uma coisa assim, era muito mal visto o homem usar uma bombacha. Ele era quase identificado de forma pejorativa nas ruas. Olha só. E o Paixão Cortes, juntamente com outros 7 membros, Ciro Dutra Ferreira e alguns outros, eles organizaram daí uma cavalgada
no dia 20 de setembro. Ah, que legal, a origem da cavalgada. E aí também eles foram até eles pegaram da Semana da Pátria lá, eles pegaram a centelha da chama e fizeram a chama crioula, que é utilizada até hoje nos galpões. Então, dentro de toda essa realidade... Tu lembra do ano? 1952, foi no início da década de 50 se criou ali. essa comemoração do 20 de setembro, que tem as cavalgadas por vários lugares do estado. Quando se criou os primeiros trabalhos de preservação. Por quê? Porque o Paixão Cortes e aquela turma dos 8, eles gostariam que nós tivéssemos menos influências estrangeiras. Entendi. E ao ser menos influências estrangeiras, não é simplesmente estrangeira americana, porque havia na época uma grande influência de rock e outros gêneros musicais. Era também a influência das próprias culturas latino-americanas. Porque olha só, você vai no Peru, você chega lá, você identifica a dança peruana com uma clareza muito grande. As roupas, as vestimentas, as indumentárias, de uma forma muito qualificada. Você vai na Argentina, você vê isso também. Inclusive, a gente consegue dizer isso é do Peru, isso é da Argentina. Isso. E aí a intenção deles era dizer... Isso é do Rio Grande do Sul. Isso é do Rio Grande do Sul. E daí, às vezes as pessoas não compreendem isso. Mas o meu avô usava assim, mas às vezes o teu avô usava porque achava bonito. Porque o achar bonito não é de agora. O achar bonito é do ser humano. Então ele podia achar bonito uma coisa, mas não quer dizer que fosse tradicional do Rio Grande. Sim. Tá? E dentro de tudo isso, em determinado momento, o Paixão Cortes foi visitar, se eu não me engano, foi uma viagem no Uruguai, que ele viu as danças uruguaias e não tinha dança gaúcha para mostrar. E daí, assim, e daí que despertou no Paixão Cortes o interesse de conhecer nossa dança, nossa arte de uma forma mais profunda. Sim. E não só a dança, a declamação, o milongueiro, a viola, vários fatores. Sim. E daí, ao voltar para cá, um outro nome muito popular do nosso meio é o Barbosa Lessa. O Barbosa Lessa não participou do grupo dos 8. Ele viu a manifestação a cavalo, mas ele viu do outro lado da rua. E ele se encantou com isso. E no decorrer da nossa história tradicionalista, nós temos no Barbosa Lessa um dos maiores pesquisadores e um dos maiores escritores dentro do nosso movimento. Então, assim, e isso vem influenciando geração a geração, tanto pelas características folclóricas de nossas tradições, como também pelo orgulho que se tem deste estado. É muito amplo o tema, mas assim, uma característica que a gente verifica também é o seguinte: quando as pessoas vão embora do Rio Grande do Sul ou vão exercer atividades em outros estados ou em outros países, elas acabam adquirindo um telurismo muito elevado, porque elas não só sentem saudade do dia a dia, mas sim de coisas que elas nem cultivavam de forma tão acirrada aqui quando moravam aqui, mas quando estão fora, elas escutam uma música gaúcha e elas têm saudades do Rio Grande. Nossa saudade. Então, assim, e tudo isso, essa influência cultural, essa influência saudosista, essa influência telúrica, ela transcende, na minha opinião, o trabalho do movimento. Então, e tem músicas belíssimas, tem danças belíssimas, tem a prosa, tem os versos, tem as poesias. Nós precisamos encerrar esse primeiro bloco e vamos fazer um breve intervalo e vamos continuar falando sobre essa arte belíssima que a gente encontra no tradicionalismo gaúcho. Esperamos vocês. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Apoio cultural, Freitas Imóveis, Uruguaiana. Além dos projetos de arquitetura corporativa e arquitetura residencial, tem os projetos também de arquitetura comercial e os projetos de arquitetura de condomínio, por exemplo, né? Um espaço mais coletivo, salões de festa. E esse projeto aqui foi um projeto muito desafiador que eu adorei fazer, que era uma brinquedoteca, né? Para também, através do meu conhecimento como arquiteta, poder ajudar as pessoas a cultivarem espaços agradáveis para as crianças e com imagens positivas. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Apoio cultural, Freitas Imóveis, Uruguaiana.
voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Continuamos conversando com o advogado, vice-presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho, Valmir Bomer, que também já teve vários cargos nessa passagem, né, pelo tradicionalismo, pelo movimento, MTG, que se diz, né, como diretor artístico, né, como avaliador nos festivais. Então, Valmir, gostaria que tu falasse sobre essa questão, assim, dos festivais, dos maiores festivais. Eu tô vendo que tu tá aqui com o bordado do Enarte na tua camisa de 2019. Como é que surge, então, a dança? Antes havia uns CTGs que eram um encontro alegre de dança e depois começam as disputas, né? Os festivais, as premiações. O ser humano, ele tem na competição vinculado à sua própria natureza. O ser humano, ele costuma competir com quase tudo que ele faz. E dentro dessa característica do ser humano, não necessariamente do gaúcho, em determinado momento, lá no final da década de 60, algumas entidades muito tradicionais, como é o caso, vou citar neste momento, o Porteira do Rio Grande de Vacaria, que faz o rodeio de vacaria, e que ele começou a incentivar concursos artísticos, no sentido de assim, a chula, tradicionalmente, ela já é uma dança de desafio entre dois homens. Daí o Porteira do Rio Grande fez alguns concursos de chula. Tá? E daí algumas outras entidades apreciaram a ideia e passaram a desenvolver esse tipo de evento também. Chula, dança tradicional, intérprete. Começou provas entre as modalidades. Toda a arte do Rio Grande nunca foi criada, nunca se originou necessariamente com a finalidade de competição. Mas o movimento encontrou na competição um meio para impulsionar a apreciação das nossas artes a um público maior, uma divulgação, era uma forma de divulgar. Ótimo. E a gente cresce com a competição, né? Com a competitividade, nos faz ser melhor também. Estudar, ter técnica. A competição tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo. Porque por vezes, eu me deparo com circunstâncias nas quais eu enxergo algumas participantes desprezando o viés tradicionalista, valorizando mais o viés competição. E isso me preocupa bastante. De qualquer sorte, na década de 70, se o governo do estado do Rio Grande do Sul, juntamente com o seu departamento de cultura, ele criou um concurso Mobral. Tá? E o Mobral, ele tinha o foco somente na categoria adulta, mas não havia uma delimitação do que é adulto. Tá? Em que idade era considerado adulto? E dentro disso participavam os grupos de dança, composto na sua maioria por pessoas acima de 14 anos, mas nos trabalhos de colocar e retirar o grupo de sala, às vezes crianças participavam junto com o grupo também. E essas competições, elas foram ganhando mais relevo com o passar do tempo, ao ponto de que no ano de 86, o movimento tradicionalista, juntamente com o governo do estado, resolveram fazer o primeiro FEGARTE. Tá? Até então, até 85, nós tínhamos o Mobral. E daí o Mobral foi extinto. Na cidade de Farroupilha foi feito em 85 o último Mobral, e em 86 foi feito o primeiro FEGARTE. E o FEGARTE era um evento que ele seguia as linhas do Mobral, promovido pelo MTG com o apoio do governo do estado. O FEGARTE, ele ficou com essa identificação de FEGARTE até o ano de 98. 98 foi o último FEGARTE e 99 foi o primeiro Enarte. Essa alteração de identificação... Pode dizer o que quer dizer FEGARTE? Festival Gaúcho de Arte e Tradição, FEGARTE. Tá. Enarte, Encontro de Arte e Tradição. Encontro de Arte. Mas a identificação da sigla só mudou por conta de que quando... em 86 o festival foi em Farroupilha, até o ano de 98
96 foi em Farroupilha. Em 97, por questão de espaço físico, porque Farroupilha era feito no parque lá de Farroupilha, que é 2 ginásios, e o espaço físico não acomodava nem metade do público que ia para o FEGART. Nossa! Então, o movimento optou em se transferir o evento para Santa Cruz do Sul por conta do ginásio da Pit Corinthians, que era o maior ginásio para abrigar. Mas daí algumas pessoas tinham, mas o Gigantinho é grande também. Sim, mas o Gigantinho não tinha o complexo do parque que ali em Santa Cruz tem, porque não é só dança, tem as demais modalidades. E daí o parque de Santa Cruz conseguia abrigar melhor as danças e as modalidades comparado com o Gigantinho. Quais são as outras modalidades? Nós temos, além das danças tradicionais, nós temos atualmente dança tradicional Força A e temos dança tradicional Força B, só aí já precisa de 2 ginásios. Tá? Daí são 40 grupos na finalíssima, são 40 grupos na Força A e 40 grupos de dança na Força B. São 80 grupos de dança dançando num mesmo final de semana. Além disso, nós temos a dança de salão, que é uma modalidade que cresceu de forma vertiginosa nos últimos anos. Nós temos a declamação masculina e a declamação feminina. Nós temos a chula, nós temos o intérprete vocal. A chula é só masculino. A chula é só masculino. Não inventaram ainda. Nem vou inventar, né? Não, até já houve. Não pode. Não, até já houve. Já houve algumas manifestações a título de exibição e show que algumas pessoas executaram a chula, pessoas assim, mulheres femininas executaram a chula. Daí nós temos a trova, nós temos o causo. E a trova é só masculina também? Ou tem não, masculina? A trova ela é unissex na medida. A trova é a única modalidade onde homem disputa com mulher dentro da mesma. Olha que bacana. Sabe? O causo também a mulher pode disputar com o homem. Tá? Agora, por exemplo, chula, não. Declamação, nós temos a declamação feminina e a declamação masculina. Não se cruzam as duas. Nós temos a intérprete masculino e intérprete feminino. Tá? Daí nós temos o concurso de violão, concurso de violino, violino rabeca, concurso de gaita, mas daí tem o gaita 8 baixos, gaita mais de 8 baixos. Olha quanta coisa! Então assim, sim, são muitas modalidades, por isso que se precisa de um parque onde a gente possa aglutinar isso as dura modalidades. Quantos dias? 3 dias. 3 dias, para tudo isso nem dá tempo, eu acho. Não consegue né? assistir tudo. Então, em relação assim aos festivais, esses dos grandes parques, depois tem outras festividades de menor porte. Quantas entidades tem no Rio Grande, né? Atualmente no Rio Grande nós contamos com mais de 1.700 entidades. Dessas 1.700 entidades, a gente estima que mais de 650, 700 tenham artísticas ativas. É muito difícil estimar de forma precisa, com maior precisão pelo menos, porque às vezes alguns departamentos de um ano para o outro, eles se extinguem por vários motivos. As pessoas vão estudar fora, as pessoas vão para outros compromissos e acabam deixando das suas atividades dentro da entidade. As entidades tradicionalistas são CTGs, são CPFs, são centros de associações tradicionais, elas se dividem de várias siglas, mas todas elas têm a mesma finalidade. E as entidades tradicionalistas, com o advento do Mobral, que virou FEGART, que virou ENARTE, despertou nelas a iniciativa muito profícua de também desenvolverem festivais em prol da nossa tradição, em prol de estimular as atividades artísticas, onde esses festivais, até por uma conotação de competição semelhante a que existe na área campeira, também foram chamados de rodeios. E daí nós tivemos os rodeios artísticos. Alguns rodeios artísticos, realizados por algumas entidades, são simultâneos às provas campeiras, às vezes dentro do mesmo parque, inclusive. Alguns rodeios artísticos, realizados por entidades tradicionalistas, são somente artísticos, não tem prova campeira alguma. Dentro disso, nós temos por ano... Prova campeira são os jogos, aqueles... Prova campeira são os tiros de laço, são tudo que envolve o campo é campeira. Não só os jogos, tem os jogos campeiros, mas os jogos campeiros fazem parte de um outro departamento. A prova campeira, necessariamente, ela está no tiro de laço, que é o mais conhecido. E aí entra a presença do animal...
gineteada, é uma prova Gineteada. campeira, muito festejada também. Mas, pois bem, daí, ainda na artística, nós tivemos festivais que começaram a se proliferar de uma forma vertiginosa no movimento. Dentro disso, nós tivemos uma situação muito interessante que, num primeiro momento, que era o caso do Mobral, Fegarte e Enarte, os trabalhos de provas artísticas eram somente para as categorias acima de 14 anos. Com o passar do tempo, se estendeu isso, se criou trabalhos onde grupos de crianças, que a gente identifica eles como mirim, por conta daquela abelhinha mirim, que faz o mel de mirim. Que legal. Por conta de serem crianças pequenas, a gente passou a identificar os mirins. Daí tinha os mirins e daí os adultos. Daí depois, com o tempo, veio os juvenis. Daí tinha os mirins, os juvenis... E aí separa o jovem do adulto, né? Isso mesmo, mirim, juvenil e adulto. Acabou. Daí, atualmente nós temos a categoria infantil, também chamada de pré-mirim. Nós temos a categoria mirim, a juvenil, a adulta, a veterana e a chiru. Olha só. Então, assim, é gradativo. A veterana é acima de 30 anos e a chiru é acima de 40 anos. Santa Maria, ela tem o privilégio, ela tem a honra de sediar os dois maiores festivais em termos de tamanho da categoria mirim e da categoria juvenil. O Juvenarte, promovido pelo CTG Sentinela da Querência, ele é o maior festival da categoria juvenil. O Fest Mirim, promovido pelo CPF Piá do Sul, é o maior festival da categoria Mirim. Do ano passado de 2019 em diante, o Movimento Tradicionalista Gaúcho, o MTG, que ele promovia somente o Enarte na categoria adulta, ele passou a também promover o Enarte na categoria pré-mirim, mirim e juvenil. Então, assim, existe uma diferença. Ou são as entidades ou os CTGs que promovem seus festivais em menor porte, e tem também o MTG que entra fazendo algo maior, assim, de maior porte. Verdade, porque nós temos uma situação seguinte. Enquanto eu estava lá no Piá do Sul, que eu já fui patrão do Piá do Sul também. O que é o Piá do Sul? Piá do Sul é uma entidade, é o Centro de Pesquisas Folclóricas Piá do Sul. Fica localizado onde? Fica na rua Justino Couto. Mas em Santa Maria? Em Santa Maria. Legal. No bairro Patronato. Centro de pesquisas, olha. Centro de pesquisas. Já tem essa identificação também porque o Piá do Sul ele tinha uma conotação, um viés que buscava ampliar alguns trabalhos em termos de pesquisa. Ele tinha um foco voltado para isso. Mas continuando. Daí, quando nós estávamos lá, nós já tínhamos o problema de que como o Piá do Sul fazia o festival, mas o Piá do Sul também tinha seus grupos de dança, suas invernadas artísticas. E daí o Piá do Sul fazia o festival e quando o Piá do Sul colocava e o Fest Mirim é o maior festival da categoria Mirim, quando o Piá do Sul colocava seus grupos a dançar no festival e não ia bem, o pessoal achava importante o Piá do Sul participar do festival por ser o maior da categoria. Mas quando o Piá do Sul ia bem no festival, a credibilidade do festival ficava em xeque, porque o Piá do Sul promovia e quando vê podia ganhar o festival que ele mesmo estava promovendo, e isso gerava uma conotação não muito saudável, com críticas bem pesadas por vezes. Dentro dessa realidade, o MTG, e não por conta do Piá do Sul, por conta de vários pedidos de várias entidades, o MTG entendeu que também precisava promover um evento onde as entidades todas pudessem participar sem a identificação de promotor e concorrente. Tá? Assim como ele faz com o Enarte adulto. Dentro dessa realidade, o MTG passou a fazer também o Enarte Mirim e o Enarte Juvenil, que ele não tem a proporção do Fest Mirim e do Juvenarte, e nem tem a pretensão de ser uma competição entre os festivais. O MTG não compete com as entidades tradicionalistas. Tá? Mas o MTG também não tem departamentos competindo em nenhum festival. Então, entende-se que ao fazer isso, ele está contribuindo para a evolução e o trabalho desenvolvido em todas as categorias. Com o tempo, o MTG precisa fazer também o Enarte Veterano e o Enarte Chiru, para daí sim albergar a totalidade das categorias em termos de danças tradicionais. Seria bacana não, mesmo, é os projetos. Nós precisamos encerrar o programa, eu vou ter que fazer vários programas com ele, porque
Tem muito assunto, muito bacana. É importante também que a gente traga esse conhecimento, né? Fazer um programa só sobre a moda da indumentária gaúcha, né? Das mulheres e dos homens. Eu gostaria de saber assim, como é que, para encerrar, né, como é que vivem estas entidades e o MTG? De que é uma sociedade, tem mensalidade? Pois bem, o movimento tradicionalista gaúcho ele se divide em 30 regiões que formam o Rio Grande do Sul, e cada região ela tem um grupo de cidades que fazem parte da região, e cada cidade tem um grupo de entidades. Nós estamos localizados em qual Na região? 13ª região tradicionalista. Tá? A 13ª região tradicionalista tem como coordenador atualmente o seu Paulo Simon, tá? E auxiliado pelo vice-coordenador Sérgio Fassbinder. E daí nós temos Santa Maria, 13ª faz o quê? Ela é responsável por Santa Maria, São Cepé, Agudo, Faxinal, Dona Francisca, São Pedro do Sul, Vila Nova, todas essas pertencem à 13ª região tradicionalista. E dentro disso, nós temos aí as entidades. As entidades anualmente pagam um valor de mensalidade, de anuidade para o MTG, e o MTG divide parte desse valor com a região. E basicamente, em termos de renda, de arrecadação, esse é o que sustenta o MTG e a região. Existem também... Mas as entidades, como é que elas... Existem arrecadações periféricas do movimento, tipo os cartões tradicionalistas, que também contribuem com a arrecadação das regiões e do MTG. Por sua vez, as entidades, elas sobrevivem do seu quadro social e dos eventos que elas promovem. Então, cada entidade ela equivale a um clube, ela tem um número de associados que pagam mensalidades. Entendi. Além disso, elas fazem promoções, tipo o próprio Festmin, o próprio Juvenarte, eles são eventos onde eles geram receitas significativas para suas entidades. Da mesma forma, os rodeios campeiros. Os rodeios campeiros eles também geram receita para suas entidades. Claro, às vezes geram prejuízo como qualquer evento. Tá? Assim, por exemplo, quando você contrata um conjunto como os Serranos para um baile, o Serranos vai lá e vai te apresentar o cachê dele. Você fecha o contrato e você pode ter um baile cheio que vai pagar os Serranos e vai te sobrar uma renda, como também pode ter um prejuízo. Então, tudo isso também circula na administração de uma entidade, assim como de qualquer outro clube. Valmir, adorei conversar contigo, nós vamos ter que conversar outras vezes. O gaúcho também tem o seu lado solitário, né? Por isso que às vezes ele se afasta também da família para poder fazer. O gaúcho tem músicas belíssimas, também românticas, lindas. Nós vamos fazer outros programas para conversar sobre essa belíssima arte. Muito obrigada. Eu que agradeço. Uma boa tarde, um bom dia, um abraço a todos. Estamos encerrando mais um programa, Lígia Marques, a Arte de Fazer o Belo, que é exibido na TV Santa Maria, canal 19 da NET, todos os sábados às 20 horas. Temos um programa inédito. Você pode também assistir no site santamaria.tv.br, nas páginas sociais do Facebook e do YouTube, tanto da TV Santa Maria quanto do programa Lígia Marques. E você pode enviar suas mensagens para o programa Lígia Marques, para o e-mail programa ligiamarques@gmail.com. Agradeço aos apoiadores culturais deste programa e a gente se vê nos próximos programas. E eu espero você. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Apoio cultural, Freitas Imóveis, Uruguaiana.